porque senão isso vai acabar trazendo um conflito de interesses, né? Isso envolve, basicamente, as locações comerciais, mas também as locações residenciais, notadamente quando um inquilino conseguir comprovar que a sua renda foi afetada. E aí, quando a gente fala de princípio da boa-fé, e falando do locador, vamos imaginar que ele loca para um supermercado ou Certo. para um outro nicho comercial que está muito bem obrigado, né? Como, por exemplo, delivery, como vendas do e-commerce, né? Não há boa-fé no inquilino que não consegue comprovar a diminuição da sua atividade, né? Querer a revisão. Eu diria até mais, no extremo, se você percebe, né, que esse cenário pode, de alguma forma, ter influenciado o negócio do seu inquilino para que ele tenha vendas improvisadas e melhoradas, a mesma boa-fé e equivalência material vale para o locador, né? Eu acredito que isso vai ser a exceção, mas pode acontecer. O que eu diria é que a boa-fé obriga tanto uma parte como a outra a se procurarem nesse momento. E eu penso que isso deveria ser a regra, muito embora eu não ache que isso é o que está acontecendo. Na verdade, eu acho que a omissão, a letargia está sendo a regra. As pessoas estão esperando do governo Alguma saída, né? algo que o governo pode fazer. E o governo não pode entrar nessas relações particulares, né? Eu acho que o locador ele precisa estar atento para isso, porque se ele também matar a galinha dos ovos de ouro, daqui a pouco não vai ter ovos. É verdade. Se perceber que é hora de renegociar isso, vai faltar, a verdade é que vai faltar inquilino na praça, vai. Daqui a pouco não tem gente mais com condições de alugar imóveis, simplesmente porque a economia desceu a níveis. Então, o que é melhor? Ficar com o seu imóvel desalugado, né, desocupado, ou rever as condições, né? Sempre que a gente puder, a gente deve apontar para a negociação e para o bom senso, né? Nunca para a omissão. Uma coisa importante assim, só para fazer um resumo, então eu entendi, existe o fato do príncipe, que em função desse decreto do dia 20 de março, existe um aparato jurídico onde abre essa negociação, eu tenho força legal de poder abrir uma negociação. Beleza. E aí eu tenho duas situações. A primeira situação é onde o dono do imóvel, o locador, ele entende, ele negocia e ele faz tudo isso, ok? Existe algum documento que precisa ser colocado, tipo um aditamento no contrato? Não existe o risco, por exemplo, de mais tarde ele dizer assim para mim, não, Wagner, tá bom, vamos negociar desse jeito e a gente topa isso e pronto. E daqui a 3 meses ele me cobrar a diferença, dizendo que nunca foi tratado? Qual é a minha tranquilidade jurídica para eu colocar em prática isso que foi negociado? Wagner, é muito importante a sua pergunta, porque da mesma forma que o contrato foi feito, se ele foi feito por escrito, a lei diz que os termos aditivos, as alterações, as inovações, também têm que ser feitos por escrito. É claro que nesse tempo de excepcionalidade, onde você não vai conseguir encontrar com a pessoa e trocar papel, você deve tentar fazer isso pelos meios que a tecnologia hoje nos dispõe, né? Escanear, mandar, assinar, receber de volta. Não está em tempo de você simplesmente confiar na palavra das pessoas. Nós não podemos dar a oportunidade da tentação. Tá? Então, entendi. Vamos escrever, vamos tratar, de preferência que você adote num termo aditivo por escrito, que vai por e-mail, que volta por e-mail, até a figura das testemunhas. Porque a obrigação que tem 2 testemunhas assinando, ela tem força executiva perante a lei. Então, não fica no que diz que me disse, né? O termo aditivo ele tem que comportar as origens da negociação, o que está sendo negociado, as formas da nova negociação, o que vai acontecer para quem descumprir essa nova negociação, até quando essa nova negociação vai acontecer, né? E também o seguinte,
pode ser que haja, Wagner, a renegociação da renegociação. Pode. Porque nós ainda vamos sentir os impactos econômicos. Nós não estamos sentindo ainda tudo, Wagner. As pessoas vão ter acesso agora a novos financiamentos, elas vão perceber o impacto das ações do governo, do mercado. A gente não sabe como a nossa sociedade de consumo vai reagir. Essa é a verdade. Verdade, ninguém sabe como que vai ser o comportamento do consumidor no pós-pandemia. Ninguém sabe. Legal, então esse é o cenário. Então, bota tudo por escrito, formaliza, nada verbalizado. E eu me lembro muito que num papo que nós tivemos, você falou, olha, de preferência, use o e-mail. Não formalize isso pelo WhatsApp. Como é que é isso? Há uma resistência ainda do judiciário de entender que o WhatsApp ele seja uma ferramenta apta a formalizar acordos, sabe? Eu, por exemplo, como advogado, não gosto de dar informações, consultoria, responder nada pelo WhatsApp. Não é proibido, mas também não tem valor. Imagina se a gente poderia substituir esse papo maravilhoso que nós estamos tendo por um grupo de WhatsApp. Não dá. Você não tem como formalizar todas as peculiaridades, os detalhes, perceber os humores, fazer uma boa negociação pelo WhatsApp. Então, o judiciário não tem reconhecido o WhatsApp como uma forma suficiente para você alterar, você modificar, você estabelecer um diálogo. E até quero dizer o seguinte, o contrato normalmente prevê, Wagner, dessa forma. Tá? Eu tô colocando um e-mail e, de preferência, com aquela opção de pegar uma resposta da pessoa, né? De pegar uma notificação de leitura, para que você possa formalizar isso. Né? Não pode ser um e-mail também subjetivo, dizendo, olha, tá ruim, e aí? Tem que ser, olha, está acontecendo isso, eu estou passando por isso, eu quero isso objetivamente. Já levar uma proposta para o dono do imóvel, né? De uma maneira clara. Que seja um não pagamento, mas tem que levar uma proposta clara. E aí eu quero dizer o seguinte, assim como você consulta um médico para poder tratar, talvez você deva consultar um contador, um consultor, um advogado, para fazer a própria proposta, né? Para que você possa administrar isso, se for o caso. Se você percebe que é muito comum, Wagner, as pessoas terem dificuldade de lidar com os próprios problemas. Então, a gente terceiriza isso, né? Porque tem vergonha, nunca foi disso, né? Então, às vezes, se você não consegue, pega um familiar que esteja à frente e te ajuda. Então, consulta um profissional para te ajudar a fazer isso. Afinal, nós não estamos tratando, Wagner, de questões éticas ou morais, é negócio. Né? É dinheiro, né? Então, é dinheiro. Nós precisamos aprender, como nação, a tratar negócio como negócio, objetivamente. Isso é um dado. O brasileiro é muito... ele traz isso sempre para o ambiente pessoal. Ah, ele me ajudou no passado. Ele traz sempre isso para o lado emotivo da coisa, né? Como se hoje as locações elas não fossem previamente tratadas com uma forte consulta cadastral. Quer dizer, se você não for bom mesmo, ninguém vai te entregar um imóvel hoje. Então, nós estamos tratando de negócio, temos que ter essa frieza, porque a nossa família, os nossos funcionários, colaboradores, todos dependem disso. Aliás, a nossa sociedade depende disso. Né? É verdade. Nós precisamos agora enfrentar isso ousadamente e com a melhor qualidade possível. Eu te diria que a briga é desigual. Imobiliária tem advogado, locador, via de regra, tem advogado. E você? Né? Que bom que você está aí dando essa consultoria, Wagner, para que as pessoas possam, em grupo ou isoladamente, ter acesso a uma melhor qualidade nesse momento. Então, quero pegar um gancho agora para o outro cenário. O primeiro cenário é aquele, formaliza. O cara negociou com você, nada de estar de boca, nada de WhatsApp. Formaliza. Manda um e-mail, de preferência, um aditivo do contrato. Ok? Beleza. Depois, tem um outro cenário, doutor, que é assim, eu tentei, fiz, o cara me atendeu, o locador me atendeu. Ele falou, olha, desculpa, eu também estou cheio de problema, não tem como negociar. O valor do aluguel já está muito baixo. O que o locatário faz agora? Olha, ele tem 3 opções, basicamente. Não pagar. Não pagar e se sujeitar às sanções do contrato e também a um eventual despejo. Certo. Ele vai saber qual é o humor do locador. Então, não pagar é uma opção. Certo. A segunda opção
é pegar o valor, se você tem o dinheiro, e pagar, né? A terceira opção é buscar um mediador de conflitos. Se o seu contrato prevê uma câmara de conciliação, de arbitragem para mediar o conflito, e muitos contratos hoje já têm isso, procure a câmara de arbitragem e conciliação e proponha uma demanda para a solução do conflito. Ou, se o seu contrato não prevê a arbitragem como uma forma de mediação desse conflito, procure o Poder Judiciário. Porque só o Poder Judiciário pode não só suspender, e quando a gente fala de um pedido liminar, é suspender a obrigação para depois o juiz avaliar se ele diminui ou não essa obrigação. Mas, a partir do momento que ele suspende a obrigação, ele fecha a porta do locador para poder te despejar ou aplicar sanções, como multa, né? Veja, a gente não pode pressupor, Wagner, que existem outras alternativas, como, por exemplo, cruzar os braços e ver no que vai dar. Não existe essa opção. Isso. Eu não vou pagar e me sujeitar a sanções, porque a força desobrigatória dos contratos, ela está aí, tá? Ou você vai pagar e se liberar da obrigação, ou você vai instalar a solução de um conflito, seja por uma câmara de arbitragem, conciliação, seja pelo Poder Judiciário. Aí no Poder Judiciário você também pode consignar o valor, se você quiser, para discutir, se sentir mais seguro, mas eu só vejo as três opções. E eu duvido que o governo vai dar uma quarta opção. Eu acho que o governo não vai dar. E aí, então, eu vou para uma última situação. Antes da gente abrir aqui, tem 1 quilo de perguntas. Vamos imaginar, tá certo? E tem muito, eu ouvi muito isso. Quer saber? Que se dane, eu não estou abrindo naquela faixa da revolta, naquela faixa do desespero. Quer saber? Eu não estou nem aí, velho. Paguei, não fiz nada e tal. Vai sair alguma coisa do governo que vai resolver a nossa vida. Como sempre, muitos empresários ainda se encostam em todas as decisões do governo federal, né? No velho comportamento assistencialista, de onde a gente espera sempre do governo uma saída. E eu soube, eu li, nós conversamos um pouco isso, que foi exatamente no dia, que a Câmara estava, eu não sei se estava na Câmara ou no Senado, estava discutindo uma nova lei ou algum decreto, eu não sei o que exatamente, que ia estabelecer regras com relação ao não pagamento dos condomínios ou dos aluguéis. Me explica, doutor, já tem uns 2 dias isso, né? Acho que sim, né? Foi ontem. O que de fato aconteceu? O que de fato é balela? O que de fato vai estar em tramitação ou não? Existe uma lei para isso? Bom, muito bom, e acho que aqui a gente está prestando um grande serviço para quem está nos acompanhando. Foi proposto por um senador Anastasia, de Minas Gerais, a implantação do regime jurídico emergencial e transitório. E ele fez isso através do projeto de lei 11.097 de 2020, tentando alterar uma série de disposições a respeito de contratos civis e comerciais, né? Tentando entrar na legislação também do direito empresarial. Primeira notícia o projeto dele não foi aprovado. Ponto. Mas a imprensa focou no projeto dele. O que foi aprovado pelo Senado Federal? Um substitutivo, depois de um parecer bem elaborado pela assessoria do Senado Federal, foi feito um substitutivo restringindo em muito aquilo que o senador Anastasia queria. E nós temos que entender que o processo legislativo no Brasil, Wagner, é um processo para jogar para a galera, como se diz aí, né? O senador está ali recebendo a pressão dos determinados grupos sociais, né? E ele está fazendo o que o povo quer, não o que ele pode fazer, né? Tanto que, no caso da Anastasia, o projeto dele foi totalmente revertido. Então, não há uma lei alterando. Houve um projeto de lei, né, proposto pelo senador Anastasia, que não foi aprovado um substitutivo, e no que diz respeito à locação, foi aprovado
e isso ainda vai ter que ir para a Câmara dos Deputados. Veja, no Senado, que são 80 senadores, Wagner, esse projeto recebeu 87 emendas. Nossa Senhora! Na Câmara dos Deputados vão ser milhares de emendas. Isso é só para a gente ver que essa coxa de retalhos ela não vai sair nem do jeito que as pessoas imaginam e nem quando as pessoas imaginam. Então, as relações locatícias não serão beneficiadas. Mas o que efetivamente foi aprovado? Foi aprovado o seguinte, que se ele vier a ser sancionado pelo presidente da República... Que ainda falta isso, né? Não sei nem quando e nem como. E veja que nós temos um presidente que é muito afeto a não intervir nas relações comerciais. Tá? A única coisa que foi aprovada foi o seguinte, para não permitir que os juízes deem liminares em ações de despejo até o dia 30 de outubro de 2020. Veja bem, não pode dar liminar em ação de despejo. Quando é que cabe liminar de ação de despejo? Quando um contrato de locação ele não tem garantia, então, se ele não tem aval, fiança ou calção, havendo a inadimplência, o locador pode pedir uma liminar de ação de despejo. Então, quando já foi feito um acordo de renegociação, e aí você está inadimplente com o acordo de renegociação, cabe a liminar. Ou então, quando você abandona o imóvel, cabe a liminar. Então, a única coisa que foi aprovada pelo Senado foi impedir que nos eventos entre 20 de março e 30 de outubro, os juízes não possam dar liminares. Ou seja, a partir do dia 1º de novembro, se a pessoa não tiver, o dono do imóvel, ele pode dar entrada num processo de despejo. Mas o juiz não pode conceder a liminar. Mas no dia 1º de novembro, ele pode emitir a liminar. Não só isso. Ele vai cobrar todo esse período. Não emitir liminar de despejo não quer dizer que você não vai pagar aluguel, condomínio, IPTU e tudo Cara, mais. muito bom você estar falando isso, porque dentro do grupo e em outros grupos que eu participo, todo mundo já estava tranquilo. Não, a lei vai isentar o pagamento, você nem precisa mais renegociar a sua dívida. Não tem nada disso, né, doutor? Nada. Não, eu até vou ler, Wagner, para ficar bem claro. Eu acho bom. Do parecer que baseou essa votação. Tá? O parecer do Senado diz o seguinte, o projeto orienta-se para impedir que haja uma ampla judicialização por uso indevido da pandemia como cláusula geral de liberação dos deveres das partes. Tá claro? Ficou claro isso? Tá, ficou claro. Não é para liberar os deveres das partes. E mais tarde ele diz o seguinte, além disso, a ocorrência da pandemia não pode ser usada de modo generalizado para desonerar as partes de suas obrigações, a diferentes efeitos da pandemia em cada relação contratual, o que pode, inclusive, não se enquadrar totalmente no conceito de caso fortuito, que é a teoria da imprevisão do fato do príncipe. Então, com muita lucidez, o Senado, ao avançar a tramitação desse regime jurídico emergencial e transitório, limitou o seu impacto no que diz respeito a contratos de locação, eu te diria, do ponto de vista prático, a quase nada. Porque você dizer que você não vai morrer agora, vai morrer em outubro, para mim é você só esticar a corda da apreensão, do medo, da insegurança. Né? Tem razão. Posso dizer, não dá liminar, mas você vai ter que continuar pagando aluguel, você vai ter que continuar, as obrigações são todas perfeitamente exigíveis, sabe? E eu lamento que a imprensa tenha dado um espaço para isso, e eu acho que, na verdade, o espaço que foi dado, Wagner, foi exatamente para que o parlamentar ficasse bem. E, na realidade, o que está acontecendo, inclusive na imprensa, é que se coloca o governo numa situação, e aqui eu não estou sendo partidário em nada, onde o governo está demorando para poder resolver essa questão do aluguel, porque já existe uma lei. Na realidade, não existe nada. Nada. Não, Só houve aí, na realidade, um consenso, onde ainda falta a assinatura do presidente,
determinando que o judiciário, nas ações de execução, de despejo, eles não concedam liminar até o dia 30 de outubro. É só isso. O resto, isso, tudo permanece igual. Vai haver ação de despejo, vai haver cobrança de cargos, juros e multa. Pode não haver liminar, mas vai haver, né? E eu te digo o seguinte, vai chover a ação questionando a constitucionalidade desse dispositivo, porque são muitas as situações que podem acontecer numa locação. Por exemplo, a liminar, não, o dispositivo aqui, Wagner, não impede ele colocar seu nome na Serasa, nem do seu fiador, nem do seu avalista. Tá? Não impede, por exemplo, dele propor ação de despejo e penhorar o bem do seu avalista, do seu fiador ou do seu bem, usar a calção que você depositou. Olha, eu até te diria o seguinte, isso foi, até agora, não mais do que uma forma de você distrair as pessoas. Ela está distraindo o foco das pessoas. Não há moratória geral, Wagner. A lei civil já contempla as formas de renegociação dos contratos, tá? Tanto para comercial como para a residencial. A residencial, eu acho que é um funil um pouco mais complicado, porque você vai precisar comprovar que a sua renda foi alterada. Em Brasília, por exemplo, você tem um funcionalismo público todo, ainda recebendo os seus salários, eu imagino, mas eu vejo ainda caminho também para se negociar os aluguéis residenciais. Muito bom, doutor. Eu vou abrir espaço agora para dar uma lida aqui nas perguntas. Tem um bocado de coisa aqui. O Pedro Marinho me pergunta, acredita que tem alguma medida legislativa sobre os aluguéis? Acabamos de responder, né? As regras para renegociar os aluguéis são as mesmas para o comercial e residencial? Essa é uma boa pergunta, eu também não sei. Não. A lei é a mesma? Não, a lei é a mesma, mas dentro da mesma lei nós temos regras diferentes para locação residencial e a lei chama de locação não residencial. O fato do príncipe, ele vale para locação residencial? Vale também, desde que você consiga comprovar o impacto na sua renda, porque é da sua renda que você paga o aluguel, né? Você foi demitido, por exemplo. Isso é um fato que justifica isso, por exemplo? A empresa... Você foi demitido em virtude dessa pandemia, se você foi demitido por justa causa, porque você faltou emprego, claro que não. Mas é o que eu estou te dizendo, existe uma complexidade caso a caso. O que eu posso dizer no caso do residencial, o que precisa ter em mente é o seguinte, Wagner, você continua morando lá, então o bem está servindo para aquela finalidade. O que foi alterado pela pandemia é a sua capacidade de pagamento. Então, eu não imagino que você não vai pagar nada. Provavelmente você vai pagar mais do que o comercial, entendeu? Entendi. Mas menos ou de acordo com a sua capacidade. Talvez no aluguel comercial. Mas a regra de renegociação, de colocar o e-mail junto ao proprietário do imóvel, tudo prevalece? Prevalece. Tá bom. Entendi. Ótimo. Vamos ver outra aqui, do André. As regras de negociação, já perguntei. A NET perguntou o seguinte: a crise chegou no momento em que eu tenho um contrato de locação vencido e precisando refazer. Então, o contrato dela estava vencido e ela precisa renovar, né? Qual é a orientação? O dono do imóvel, ele pode se recusar a renovar num momento como esse, por exemplo? Pode. Como eu já disse, a lei não foi alterada, né? Mas a gente precisa sempre pensar na aplicação do princípio da boa-fé, né? Da justiça social, só que esses princípios só terão sua força respeitada através do judiciário. Dificilmente as partes vão usar o bom senso. Mas se usar o bom senso, um contrato vencido, Wagner, é um contrato que está prorrogado por prazo indeterminado. Então, ele vai estar vigente sem prazo determinado. Talvez agora seja até uma boa oportunidade de renegociar. O grande problema é como que você formula uma equação ideal entre prestação e contraprestação nesse ambiente, né? Eu acho que o mais coerente vai ser formular equações transitórias. Quer dizer, na realidade, ela tem um contrato, só que ela é renovado mensalmente, automaticamente. Exatamente. E ele pode ser
rescindido por uma notificação prévia. É o que a gente Entendi. chama de despejo por denúncia vazia. O que é denúncia vazia? Não precisa ter motivo, né? Eu posso denunciar, respeitadas as condições da lei e o contrato, sem ter uma razão para isso, né? E isso pode acontecer num contrato que já está vencido e foi prorrogado. Essa lei que vai ser sancionada pelo presidente, do judiciário não poder emitir as liminares de despejo, também vale para o residencial? Também vale. Só que já houve uma discussão a respeito disso no próprio Senado, sabe? Vai ter que se comprovar essa relação que eu estou te falando, sabe? Entre o impacto da pandemia no contrato. Entendi. Bom, e aí respondendo a Anete, é isso, Anete, tem que renegociar e tem que comprovar o efeito do impacto. O áudio, já viu, já melhorou. Tem alguns imóveis alugados. Eu gostaria de saber se houver inadimplência do inquilino. Quanto tempo posso exigir a cobrança? E quanto tempo posso pedir o imóvel de volta? Eu acho que, no caso da Maria de Fátima, ela é dona de um imóvel também. Então, acho que isso a gente já respondeu, né? Ficou tranquilo. E quanto ao regime jurídico emergencial aprovado, também já acabamos de falar sobre isso. Uma das lojas que eu alugo, fizemos exatamente isso. Paguei 19 dias proporcional do mês de março. E provavelmente nos outros, a Cristiane está dizendo que não pagou nada. Então, é um jeito legal de você pagar. Até o 19º dia de março, cabe e é devido o pagamento do aluguel integral, sem nenhum tipo de negociação. Né? O fato do príncipe aconteceu com o decreto 6 do dia 20 de março. Antes disso, tudo permanece igual. Uma pergunta, doutor. Vamos imaginar que eu tenho um locatário que fala assim, não, você tem que me pagar, um locador, você tem que me pagar o mês de março todo. Não, mas a partir do dia 20 não funcionou. Não, eu não negocio desse jeito. Tem que ir, só vou negociar março. Vamos imaginar. E se o locatário quiser pagar ou depositar esse valor dos 19 dias em juízo? Isso administrativamente é possível? Ele pode, por exemplo, depositar na conta da empresa, caso ele tenha? E se ele não tiver, como ele faz isso? Olha só, você vai ter que olhar o contrato. Basicamente, os contratos não admitem pagamento parcial de aluguel. Muito embora também você não pode cobrar por aquilo que já está pago, né? O certo é que existe um procedimento administrativo de consignação e pagamento. Você pode chegar no BRB, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, e lá tem um procedimento. Você chega lá e fala, olha, eu quero fazer essa consignação, existe um formulário, você preenche os dados, e a outra parte vai ser notificada pelo banco, sabe? Ah, legal. O que a gente precisa entender é que certamente isso não está funcionando com a mesma eficiência que as agências bancárias estão com atendimento restrito. Eu acredito que as agências bancárias do Fórum devem estar abertas para isso, né? O judiciário com certeza está aberto. Hoje nós estamos promovendo ações com a mesma velocidade, do mesmo jeito, né? Agora, o procedimento administrativo de consignação e pagamento pode estar limitado ou afetado em virtude das regras que foram impostas para o controle social da pandemia. Uma outra maneira é procurar um advogado e dar uma entrada nesse valor, numa ação para isso. Se você não conseguir pacificar o seu conflito por si mesmo, eu acho que você não pode se omitir. Vou só lembrar. As regras continuam válidas e eu duvido que quem pode mais vai abrir mão do que ele pode. É verdade, doutor. A Marisa colocou assim, vou ter um ataque cardíaco até ouvir a resposta final. Pago ou não pago? A imobiliária se nega a negociar 10% que seja. Enviou um boleto com valor total. Bom, Marisa, é aquilo que o doutor Sérgio falou, né? Notifica a imobiliária daquilo que você está propondo, com todos os valores, notifica e faz de tudo para que você tenha um acordo, né, doutor? Negocia, se tiver aberto, vai lá. Você tem que correr atrás, não adianta esperar a coisa cair no seu colo.
3 pontos. Se não pagar, pode ser despejado. Paga, e se você adimpliu a obrigação, depois você não pode revê-la, ou então busca instalar o conflito, da forma que o contrato prevê, ou através do judiciário ou através de uma câmara de arbitragem. O governo, volto a dizer, Wagner, não vai dar uma quarta opção. Não vai dar. Não adianta ficar parado esperando que o governo faça alguma coisa para resolver a vida dele. Ou ele corre atrás, ou ele vai pagar caro por essa paradeira, esse congelamento dele. Né? Exatamente. O que o governo está fazendo? O governo está intervindo nas relações de emprego. E o governo está pagando por isso. Tá? É o que ele pode. Não vai. Mas ele não vai pagar aluguel. Não vai. Não vai ter bolsa aluguel. Não vai mesmo. Não vai. Bolsa aluguel é ótimo. Bom, as regras servem para condomínio? Acho que o doutor Sérgio já falou, né? As regras não servem para condomínio, porque cabe ao condomínio desenvolver todo um trabalho de redução das suas despesas. Eu acho que vale aí, André, uma reunião de condomínio. Aqui no meu prédio, nós fizemos essa reunião, já conseguimos reduzir o aluguel, o condomínio bastante, reduzimos em mais de R$400, tirou-se algumas coisas, colocamos funcionários em férias, despesas que nós tínhamos, enfim, muita coisa foi cortada. Parte do fundo daquela garantia que o condomínio recebe de 10% a 15% foi utilizada para poder diminuir. Então, tudo dentro da lei funcionou. Então, cabe a você ir atrás e solicitar que o síndico convoque uma reunião. É uma boa ideia, doutor? É uma boa ideia. O que se pode fazer com o condomínio é exatamente isso, provocar a reavaliação de uma ata de assembleia que promoveu para o ano de 2020 um valor fixo, provocar o estudo, análise de redução de custos. Né? Agora, essa omissão, Wagner, se isso não vier a acontecer, isso pode ocasionar até a destituição do síndico, promover uma ação para que o juiz nomeie um novo síndico, para que se provoque no condomínio. Né? Mas eu acredito que o bom senso no condomínio vai ser mais fácil. De toda forma, a gente sempre tem uma cadeia de negócio. Tem a empresa que administra o condomínio, que às vezes recebe uma comissão com base no valor do condomínio. Por exemplo, nós temos um fundo de reserva. Tem que se ver se a convenção do condomínio não poderia exatamente pegar o fundo de reserva, autoriza, e usar nessas situações especiais. Aqui nesse prédio nós usamos. No meu prédio onde a gente está, onde eu moro, eles usaram parte do fundo, para poder diminuir o valor. Eu acho que é justo. E tem que se entender o seguinte, a obrigação de pagar o fundo de reserva é do proprietário. Normalmente, isso está embutido no mesmo boleto de condomínio. Tá? A lei diz que o fundo de reserva é do proprietário. Então, preciso ver o que a convenção trata a respeito disso, tá? Porque é hora do proprietário colaborar com o condomínio através do fundo de reserva, penso eu. Tá? Tanto que pouca gente sabe disso, mas quando você desfaz um contrato de locação, você pode pedir de volta se você pagou o valor do fundo de reserva. Nossa, acho que ninguém sabe disso. Pois é. Essa é uma coisa muito legal. Eu não sabia disso. Muito bom. Já falamos sobre a Cristiane Galdino fala: estou com dificuldade de entrar em contato com as imobiliárias. Já liguei, já mandei e-mail, mas não retornam. Bom, Cristiane, é aquilo que o doutor Sérgio falou, né, Sérgio? Tem que fazer isso, tem que buscar, tem que se resguardar, tem que antecipar o problema. O ideal é que você mande esse e-mail, né, doutor, antes do vencimento do aluguel. Mas já propondo nesse e-mail de uma maneira clara, não é pedindo favor. Olha, aconteceu isso, isso e isso, meu valor de faturamento caiu para tanto, o que eu preciso? Isso, isso, isso e isso. Até quando? Até tanto. Você tem que demandar da imobiliária. Não adianta esperar ela que venha te ajudar, um bom senso da imobiliária. Não, não vai acontecer. Ou você baseia-se em dados, em fatos, ou você vai abrir, leva para ele todos os dados, leva seu faturamento do mês, leva seu custo de funcionamento, seu aluguel, leva tudo. Isso mesmo. A gente vai ter que estar organizado,
uma documentação, contrato de locação, todo mundo vai ter que ler o seu contrato de locação, vai ter que lançar a mão, porque a lei, Wagner, no livro, ela é morta. A lei, ela precisa, você precisa pegar ela agora e volto a dizer, nós temos instrumentos na nossa lei civil para isso, e impor essa revisão. Eu penso que a revisão, para o locatário, hoje, ele é um direito, isso precisa ser imposto, guardadas as peculiaridades de cada contrato, quer dizer, a proporção, a desproporção, a origem, até quando. Isso Doutor, estão me pedindo aqui uma coisa. Existe a possibilidade da gente disponibilizar no grupo um modelo dessa solicitação, desse acordo, uma coisa formal, para que eles possam usar isso como um padrão? Porque você sabe, existe uma dificuldade muito grande, primeiro, das pessoas escreverem aquilo que verbalizam. Segundo, para não cometerem o erro daquilo que estão escrevendo. Então, de repente, é possível a gente criar um cenário, assim, um estudo de caso, e a gente colocar um padrão desse? Você acha que isso é viável, doutor? Wagner, eu acho que eu posso fornecer para você, depois você passar para o grupo, um modelo de notificação, né? Ótimo. É muito importante a gente tentar aparelhar e ajudar as pessoas para isso, porque eu, por exemplo, sou fã do acordo, eu sou fã da solução amigável, né? E eu vou me colocar à sua disposição, à disposição das pessoas que te procurarem. Claro que até um determinado limite, porque... Lógico. Imagine eu que trabalho com isso, você sabe disso, a demanda existe, esse tanto de papel aqui é para isso. Não, e eu vi a dificuldade que foi da gente poder chegar nesse hora, porque você está trabalhando 10 vezes mais do que trabalhava antes, eu tenho certeza. Eu tenho uma equipe, o nosso escritório tem uma equipe, nós estamos todos acionados para isso. Né? O advogado também tem uma função social, nós estamos trabalhando para isso. Mas nós podemos disponibilizar um modelo, você vai ter que adequar esse modelo à sua realidade. Né? Ótimo. Eu só peço que você faça isso rápido, né? Para que você possa iniciar uma negociação e também não se afete se não houver resposta. Essa tem sido a regra, Wagner. Isso é legal, não? Isso. A chance de ele não ter resposta é 90%. Exatamente. Isso Mas... já é uma estratégia, a omissão já é uma estratégia, lamentavelmente, né? Mas aí resta a você prosseguir com o caminho, né? Com a opção de instalar o conflito. Quer dizer, só o fato da outra parte, do dono do imóvel, estar se omitindo a responder ou me atender, já me favorece dentro de um processo futuro judicial. Favorece talvez não seja a palavra, mas mostra a minha boa-fé de ter procurado a imobiliária antes, que é aquilo que você falou da boa-fé. Na justiça, isso tem um peso significativo. Nos contratos de locação, em qualquer contrato, Wagner, isso é uma condição. Entendi. Se o contrato é escrito, você precisa notificar por escrito. Você não pode chegar para o juiz, olha, eu estou assim, então ele vai falar, vem cá, mas eu vou ouvir o outro lado então. Porque você não notificou, aí ele vai ouvir o outro lado e o outro lado vai vir com outra história. Entendi. E aí você não vai ter acesso a liminar para suspender a sua locação. Nada de WhatsApp, nada de telefone, bota no e-mail, manda para o cara dentro do modelo ou de um jeito que você coloque para que formalize. E não é só mandar um e-mail e lavar as mãos. Liga, tenta, chega num acordo. O interesse é seu também. E Wagner, olha só, coloque prazo para o acordo também, tá? Porque a primeira estratégia de quem não quer fazer acordo é se omitir. A segunda é esticar a corda. Ele vai fazer uma negociação que poderia acontecer em 2 dias, ele vai fazer ela durar 15 dias ou 40 dias. Então, é importante colocar um prazo. É um prazo, né? E dentro desse modelo, provavelmente, isso já vai estar contemplado. Legal. A Cristiane me pergunta uma outra coisa. O Wagner Bonfim, falei pelo WhatsApp. O doutor já explicou que o WhatsApp não é o melhor caminho para isso. Formalize por e-mail, tá certo? Nada de telefone. Formalize isso por e-mail. Ele vai disponibilizar para a gente um modelo que vai servir como guia, não é para ser copiado, é um guia. A Cristiane pergunta assim, sendo mais objetivo, já enviei e-mails para a imobiliária solicitando renegociação, não obtive resposta. Não tenho caixa para pagar o aluguel da loja no valor de R$ 6.300. Quais as consequências do não pagamento?
ela quer saber o seguinte: venceu o valor do aluguel todo e ela não tem o dinheiro todo. Quer dizer, só para responder aqui, Cristiane, até o dia 19, o valor proporcional é devido. Isso a gente não vai discutir. O que a gente está falando é do dia 20 até o dia 31 de março, dia 30. A saída que ela tem, doutor, são aquelas 3 opções de não pagar e estabelecer o conflito. Se não pagar, as consequências estão no contrato e na lei. Se ela receber um valor inteiro e o cara não quer negociar, ela pode fazer um depósito administrativo, de repente, lá dentro das agências bancárias dos órgãos da justiça, e fazer esse valor que ela está propondo como acordo, ou seja, integral até o dia 19 e dentro do dia 20 até o dia 30, um valor que ela está se propondo a pagar e que ela já notificou isso no e-mail para a imobiliária. Agora, essa é a prova de boa-fé. É isso aí, Cristiane, entendeu, né? Vamos lá, que agora está assim, gente, já são 4h11. Eu vou responder mais 2 questões para depois a gente liberar. Esse espaço é apenas de contrato... Não, já falamos. Foram esgotadas todas as possibilidades comigo. Enfim, também já falamos. Eu aluguei um imóvel para o meu imobiliário e estou preocupado com o eventual calote, né? As pessoas donas do imóvel também estão aqui. Ela alugou e está preocupadíssima do cara não pagar. O que eu posso fazer nesse caso, sendo a própria imobiliária me cobra um percentual de serviços? Isso é um dado importante. Se não houve pagamento de um aluguel, a imobiliária ela pode cobrar do dono do imóvel o valor referente à comissão dela de pagamento do serviço? Wagner, não são só os contratos de locação que estão sendo impactados pela pandemia. Todo o contrato, contratos de consumidor, fornecimento, contratos bancários, todo tipo de contrato que são seres vivos estão impactados por isso. O contrato da imobiliária, igualmente. Né? Resta saber, porque na verdade o contrato da imobiliária normalmente é um contrato passivo. Ela tem lá, ela emite um boleto, ela cobra, ela faz, repassa e tal. Se ela está prestando um serviço para você, você deve pagar. Agora, se ela não está prestando um serviço para você, isso precisa ser revisto. Né? Mas então, também, de novo, o que vale aí, doutor, é a negociação. Notificação, tudo igualzinho. A regra é a mesma. Né? O locador ele precisa realmente entender a regrinha que diz assim, rebus sic stantibus. O que é um contrato de locação? O contrato de locação você faz hoje e prevê obrigações para o futuro. Se acontece algo imprevisível nesse momento que impacta o futuro, isso vai também ter que ser levado em consideração nas obrigações do futuro. Então, o impacto dessa pandemia não é só daqui para outubro. Tomara que seja. Mas eu acho que é bom botar um marco temporal na negociação, mas é muito possível que, mesmo quando esse decreto legislativo venha a ser revogado, não haverá mais uma calamidade pública, a equação financeira do contrato não vai ser a mesma do passado. Tomara que seja, mas é preciso ter elementos objetivos para você voltar também à obrigação do Estado natural. Eu acho que nós precisamos profissionalizar isso, Wagner. Que bom que você tem a sua consultoria para ajudar as pessoas. Eu acho que nós precisamos tratar disso como um negócio. Inclusive, uma pessoa está me perguntando aqui uma coisa que é assim, a Kátia Viana está me perguntando assim, boa tarde, qual o percentual ideal para solicitar a baixa do valor no aluguel? Kátia, eu vou te dizer o que eu tenho falado para todo mundo, tá certo? Eu acho que isso vai muito de encontro com o meu trabalho como consultor financeiro. O que você tem que fazer hoje é fazer uma previsão orçamentária. Por mais que seja complexo, e essa semana que vem eu vou fazer uma live sobre isso, a gente precisa projetar receita e projetar despesa. Está na hora de você cortar gastos e ter a capacidade de chegar numa realidade financeira. Quanto você vai pedir de desconto depende dessa realidade. Então, você tem uma empresa que ela tem um valor de aluguel, que por um fato do príncipe, alguma coisa mudou. O que você tem que fazer é
monetarizar toda essa mudança em forma de números e de equação para você entender quanto vai entrar e quanto vai sair, para saber quanto que sobra, para que você possa dar entrada na negociação. Tudo, como o doutor Sérgio está falando, é negociação. Eu sou terminantemente contra você usar de radicalismos, tanto no extremo de pagar tudo que não interessa ou pagar zero porque também não interessa. O bom termo, o bom senso e o equilíbrio financeiro nessa hora, ele é determinante para que você tome as decisões. O doutor Sérgio retomou isso 200 vezes, que o caminho não é o único, tá certo? Porque existe a justiça, mas o que o próprio doutor Sérgio está colocando, né, Sérgio, que a negociação é o melhor caminho. Ela pode adequar tudo. Tem uma pessoa que está me perguntando aqui no meu WhatsApp, que é uma pergunta, eu acho que vale para muitos hoje. Alguns comércios estão funcionando. Esse cara especificamente, ele tem uma loja de oficina mecânica. Então, ele está funcionando. Só que ele diz que o movimento dele caiu 20%. E a imobiliária, caiu não, ela é hoje 20% do que era. Só que a imobiliária está alegando para ele o seguinte, cara, o seu comércio não teve restrição com relação ao fechamento, então você tem que me pagar integralmente. Nessa hora, se fazendo do fato do príncipe, o que ele tem que fazer agora? Mesma história? Mesma história, Wagner. Eu vou dizer por quê. A imobiliária, a gente tem que prever que ela está de boa fé. Se ela está de boa fé, ela está mal amparada, ela tá agindo pela suposição. Aquilo que eu falei, que é muito raso para você estabelecer um raciocínio. Ela está supondo que, porque está aberto, logo ele tem que pagar a mesma prestação. Mas a gente precisa entender que locação comercial tem que ver com comércio, com economia e com negócio. Ainda que não seja um contrato de resultado, quando eu acordo em pagar tanto por um imóvel, eu estou mirando aquilo que eu vou vender. Se a minha venda diminuiu em 80%, não quer dizer que eu vou diminuir o aluguel 80%. Mas quer dizer que o aluguel deve se adequar a essa nova realidade. O contrato precisa se adequar. Então, a imobiliária está errada, ele precisa notificar objetivamente, precisa, a tempo e a hora, porque o direito não socorre quem dorme, antes de preferência do vencimento. Mesmo que já tenha vencido, ele precisa notificar por escrito, ele precisa colocar isso, porque muitos negócios, tem dois extremos, tem as academias de ginástica que não estão funcionando agora. Quando elas reabrirem, Wagner, você não acha que vai ter muita gente com medo de ir para a academia? Nossa Senhora, muito. Então, você pode dizer que ela reabrir o negócio dela está certo? Não está. Né? Você acha que o mundo será o mesmo na Disney? Ou dentro de um shopping center? Não vai ser o mesmo. Né? As pessoas naturalmente vão adquirir novos hábitos sociais. Então, o impacto da pandemia não é abrir ou fechar um negócio, é diminuir a circulação de riqueza, de dinheiro. É isso que está acontecendo. Isso ficou claro. Então, Kátia, só para te responder, a proposta, quem vai levar para a imobiliária ou para o locador é você. Não espere da imobiliária que ela venha com um prato dizendo não se preocupe não, você não precisa pagar nada. Isso não vai acontecer. Nunca. A pessoa vai parar e esperar. Se você não falar absolutamente nada, ela vai te mandar um boleto integral. Cabe a você, de forma preventiva, já acionar a imobiliária através de um e-mail para que você estabeleça com ela uma proposta. Não é pedindo valor. E aí, eu posso negociar com você? Não. Estabelece critérios. Qual é o valor que você dispõe a pagar, qual o prazo disso e tudo. E, Wagner, de novo, eu queria dizer o seguinte, principalmente para as pessoas físicas, reconheça seus limites. Se você não consegue fazer isso, se você acha ruim, põe alguém para fazer por você, mas faça. Mas não deixe de fazer, né, doutor? Aí, não deixe. Não vai cair no seu colo, nem pelo governo, nem pelo dono do imóvel. Nada. Olha, doutor, a gente não tem mais tempo, todo mundo está agradecendo, Cristiane, todo mundo, só tem... Cara, dá um ponto aí de 1 a 10, aí o pessoal no chat, o que vocês acharam da live? O que isso impactou? Maria de Fátima, 10. Responde para mim aí, só para a gente ter. Cristiane. Doutor, é só 10 para o senhor, viu?
Top Pra 10, nós, Tiago, é tudo 10, 10, 10, excelente. A nós NET não 100. só eu e você, não. Nós temos que, como sociedade, tentar colaborar com aquilo que nós podemos. Os médicos estão fazendo isso, os consultores estão fazendo isso, os advogados estão fazendo isso, né? Vamos tentar colaborar com aquilo que a gente pode, né? Nós seremos lembrados pelo nosso desprendimento, nós não vamos ser lembrados pela nossa indiferença. Vamos tentar ajudar, vamos tentar fazer. Perfeito. Vou roubar essa frase sua, viu? Seremos lembrados pelo nosso desprendimento e não pela nossa ausência. Boa. Olha, o que eu posso dizer para você, assim, muito obrigado. A forma didática, a forma simples que você trouxe essas informações para todo mundo foi fantástica. Muito obrigado. Em nome de todos, todo mundo aqui está dizendo 10, 10, 10, 10, 10, só 10. Então, parabéns, muito obrigado. Em nome de todo mundo, em meu nome particular, eu sei que não é fácil, eu sei que eu estou tomando aí 1h30 do seu tempo, fora o tempo que você se preparou para isso. Eu sei que você esteve lá no Congresso para levantar todas as informações, e você é um advogado muito consciente disso. E o que eu tenho a agradecer é mil, em nome de todo mundo. Obrigado, doutor, mesmo. E eu espero que a gente saia... Não, eu espero não, eu tenho certeza. A gente vai sair daqui completamente diferente, mais forte, mais unido, mais familiar, mais consciente. Muitas empresas vão morrer? Vão. Muitas pessoas vão falecer? Vão. Mas, infelizmente, isso faz parte do problema que a gente está vivendo hoje. A sua contribuição hoje, doutor, fez com que muitas empresas não morressem. E isso é muito importante, porque, de uma forma ou de outra, você fez uma grande diferença na vida de todo mundo. Obrigado do fundo do meu coração. Eu que agradeço, Wagner, pelo seu prestígio, a oportunidade de poder colaborar. Essa é uma plataforma muito útil, essa que você iniciou. Eu espero poder ajudar. Reafirmo meu compromisso de mandar um modelo e vou te mandar mais. Eu vou te mandar o parecer dessa lei lá do Senado para que você leia a limitação disso que está sendo proposto, tá? Para que as pessoas tenham acesso a essa realidade. Obrigado. Se encoste no governo, tá bem? Obrigado, meu amigo. Um abraço a todo mundo. Obrigado pela presença. Tchau.